Quando eu era iniciante no trade, eu acabava tomando alguns prejuízos por conta de algumas situações, como ruído do mercado, comprar em topo e depois o mercado cair, vender em fundo e depois o preço do mercado subir, e também por conta de operar contra a tendência. Então eu conheci um indicador que reduz os ruídos, me mostra se eu estou perto de um topo ou de um fundo, e também me orienta em relação à tendência, se eu estou em tendência de alta, de baixa, se a tendência está lateral. Esse indicador se chama médias móveis. Fala trader, me chamo Silvio Toledo, trader especialista em Forex, e hoje eu vou te ensinar a utilizar de forma profissional e mais lucrativa o indicador de médias móveis. As médias móveis possuem alguns tipos, e os 3 tipos mais utilizados são média móvel aritmética, que também é conhecida como média móvel simples, média móvel exponencial e a média móvel ponderada, que também é conhecida como média móvel amortizada. Nesse vídeo eu vou te ensinar sobre a média móvel mais utilizada pelos traders no mundo, que é a média móvel aritmética. Para início de conversa, você precisa entender que em algumas plataformas você vai encontrar o indicador de médias móveis aritméticas de 2 formas. Em algumas vai estar escrito lá MMA, e em outras vai estar escrito SMA, mas se trata da mesma coisa, média móvel aritmética. A diferença é que uma está em português e a outra está em inglês. Beleza, e o que é uma média móvel aritmética? Vamos utilizar aqui uma analogia que eu tenho certeza que todo mundo vai conseguir entender. Vamos tomar como exemplo a venda de carros no Brasil. Vamos acompanhar a venda de um carro do modelo X durante um semestre do ano. Em janeiro, o carro foi vendido por R$100 mil, em fevereiro por 98 mil, em março por 96 mil, em abril por 96 mil novamente, em maio por 98 mil e em junho por 92 mil. A média móvel aritmética irá te dar o preço médio desses 6 meses, que no caso são 96.700. E como surgiu esse valor? É bem simples, somando o preço de venda desses carros durante os 6 meses e dividindo pelo número de meses, que no caso são 6. E o que uma média móvel simples representa no gráfico? Imagine que em julho você irá comprar o tal carro que usamos no exemplo. E em julho o carro estava sendo vendido por 95.800. Agora eu te pergunto, esse valor está caro ou barato? Aqui entra a primeira das utilidades da média móvel aritmética que iremos ver nesse vídeo. A média móvel aritmética vai nos servir como um parâmetro se algo está caro ou não. Isso pode ser uma casa, pode ser um carro, pode ser um ativo financeiro e pode ser também um par de moeda de Forex. No exemplo, vemos que em julho o carro estava sendo vendido por 95.800 e a média móvel aritmética dos últimos 6 meses apontou o valor de 96.700. Ou seja, o preço do carro em julho está barato em relação à média de preços. E isso é um indicativo de que vale a pena comprar naquele momento. Mas e se em julho o carro estiver sendo vendido por 97.500? Isso significa que, em relação à média de preço, o carro está caro e que não vale a pena comprar naquele momento. Resumindo, o preço acima da média está caro e o preço abaixo da média está barato. Essa é a principal função de uma média móvel, definir se o preço está justo, caro ou barato. Agora vamos para o gráfico visualizar essa informação na prática, mas antes já vou te avisar para você ficar até o final do vídeo, porque lá no final do vídeo eu vou te passar uma informação importantíssima para que você não cometa um erro grave que a maioria dos traders cometem utilizando as médias móveis. Primeiro vou adicionar a média móvel mais utilizada pelos traders, que é a média móvel de 20 períodos. Tá? Como que a gente faz isso? Vamos fazer isso juntos, beleza? Vamos aqui no teu home broker, no caso eu estou usando o MetaTrader 5, vamos em inserir indicadores, indicador de tendência e média móvel, Moving Average.
Clicamos aqui e abriu o painel de configuração da nossa média móvel. Vamos colocar o período de 20, ok? Período é o equivalente aos meses que nós analisamos. Estávamos analisando no nosso exemplo da venda do carro 6 meses, ou seja, 6 períodos. No caso aqui, vamos utilizar o período 20, ok? Método simples, que é o que vale a média móvel aritmética, e a média móvel simples, é a mesma coisa. Aplicar a fechamento de preço e o estilo, que é a configuração da média, a gente coloca o que quiser. Vamos colocar aqui um roxo, purple, para ficar bem destacado aqui no nosso exemplo, ok? Nesse ativo, a gente está utilizando aqui o EURUSD, ok? Que é um par de moedas de Forex. É o par de moedas mais utilizado no Forex, beleza? E qual é a interpretação que essa média móvel está trazendo para a gente? Sempre que o preço estiver acima da média, como está nesse caso aqui, quer dizer que o preço ele começa a estar caro demais. E o mercado tende a colocar o preço como um preço justo. O que é um preço justo? É um preço na média. Olha que interessante. E quando o mercado começa a se afastar demais, o preço começa a se afastar demais da média, o mercado começa a avaliar esse ativo como barato demais. E assim começa um movimento comprador, levando o preço a um preço médio, ou seja, a um preço justo. O mercado faz isso o tempo todo. E a gente vai conseguindo enxergar essa exemplificação em diversos momentos, tá? O preço se afastou demais da média, vamos pegar aqui atrás, né? O preço se afastou demais da média, o mercado entende que ali está uma boa oportunidade de compra, porque o ativo acaba ficando barato demais naquele momento, ok? Então o mercado começa a exercer uma força compradora até levar o preço a um preço justo. Ou seja, se afastou demais da média, o mercado começa a agir, colocando o preço dentro da média novamente. Temos mais outro exemplo. Olha esse impulso de compra, onde, por mais que o mercado esteja otimista, chegou em um momento onde o preço ficou longe demais da média. Então isso aqui caracterizou que aquele ativo, para aquele momento, estava caro demais. Então o mercado começa a colocar o ativo em um preço justo. O mercado faz isso o tempo todo, beleza? Outra função importante da média móvel é a redução de ruído. Vamos voltar aqui para o nosso exemplo do carro. Observe que de janeiro até maio, o preço do carro variou de 100 mil a 96 mil. Com uma diferença máxima mensal de R$2.000. Porém, em junho, o preço do carro chegou a 92 mil, uma variação mensal de R$6.000 em relação ao mês anterior. Essa variação foi 3 vezes maior do que a variação que vinha acontecendo. Isso pode ter acontecido por diversos motivos. Mesmo com esse valor totalmente fora do padrão, a média móvel não foi prejudicada, ficando em 96.700. Em comparação ao mês anterior, é uma diferença de apenas R$1.300, ou seja, dentro do padrão de variação de preço. Resumindo, a média móvel ela absorve variações bruscas do preço, reduzindo assim ruídos causados por notícias e outros acontecimentos, como questões políticas, desastres naturais, por exemplo. Agora vamos para o gráfico visualizar a redução de ruído no preço utilizando a média móvel. Vamos observar aqui o comportamento da média móvel na redução de ruído. Observa que a nossa média ela vem trabalhando junto ao preço, né? E o preço ele vem trabalhando de uma forma relativamente ordenada. Só que chega em um determinado momento do gráfico que o preço ele começa a sofrer alguma interferência no mercado. Isso aqui pode ser uma notícia econômica, pode ser uma questão política, tá? Mas a questão é que houve um grande deslocamento desse ativo, beleza? Só que olha o comportamento da nossa média móvel.
Depois que esse ruído aconteceu, a nossa média continuou mostrando que o preço justo daquele ativo estava basicamente no mesmo lugar, independente do ruído que foi causado no mercado. Então isso aqui faz a gente entender que grandes deslocamentos causados por ruído não vão se manter por muito tempo longe do preço justo. O mercado ele vai sempre reavaliar um ativo buscando o preço justo desse ativo. E é isso que acontece. Depois que toda essa turbulência do mercado passou, o mercado voltou a trabalhar próximo ao preço justo. Então, a média móvel também pode ser utilizada para que, em momentos de grande movimentação causada por notícias ou outros acontecimentos, notícias econômicas é o mais comum, entra ali depois num ranking de motivações que causam ruídos. As notícias são basicamente o top 1, top 2 são questões políticas, ok? Notícias econômicas e depois questões políticas. Então, o preço volta a trabalhar na normalidade, que é o mercado buscando um preço justo para aquele ativo o tempo inteiro, beleza? A outra função hiper importante de uma média móvel é mostrar para a gente qual é a tendência que o mercado está trabalhando naquele momento. E sabemos que identificar a tendência é uma das informações mais importantes que um trader deve ter. E para te ajudar de uma vez por todas a identificar a tendência, eu vou deixar aqui em cima e também no final do vídeo um vídeo completo te ensinando a como identificar a tendência de uma forma técnica utilizando as médias móveis. E a dica que eu deixei para o final do vídeo é que você não pode esperar que qualquer indicador vá te dar uma assertividade de 100%. Não existe indicador que vá te dar 100% de operações lucrativas. E um erro gravíssimo que a maioria comete é de utilizar as médias móveis como suporte e resistência. Média móvel é um indicador de tendência. Ele não é um indicador oscilador. Então ele não pode ser usado para você comprar ou vender quando o preço toca na média. Muitos utilizam a média para comprar ou vender quando o preço toca na média. Porém, quando você vai observar a retrospectiva do mercado e começa a analisar os pontos onde o preço cruza ou bate e retorna na média, é de uma forma totalmente aleatória. E, tecnicamente falando, essa não é a função do indicador, beleza? Não compre ou venda quando o preço tocar a média. Então é isso, espero que você tenha aprendido sobre o que é média móvel e deixa seu like aqui embaixo caso você tenha gostado do vídeo. E outra, comenta aqui embaixo, estratégia média móvel, que assim eu vou entender que você quer que eu faça um vídeo explicando a estratégia que eu tenho utilizando média móvel e que já me fez render mais de R$5.000 em um trade. E é claro, não se esqueça que eu vou te ajudar até você se tornar um trader profissional.